Shalom, shalom, brachot, boker tov, Shabbat shalom lekolam. Infelizmente eu piorei essa noite e não estive muito bem, melhorei um pouco agora e resolvi, mesmo com essa dificuldade que eu estou hoje, gravar sobre a Parashá. A Parashá que fala sobre a Tzarat, que o pessoal traduz como lepra, mas não é. Bom, antes de começar, eu gostaria que vocês fizessem um favor. Minhas plaquetas estão muito baixas e por elas estarem baixas demais, eu estou tendo algumas recaídas devido ao câncer, a neoplasia, que eu estou com ela desde 2015, mas do ano passado para esse ano, devido a problemas particulares, não consegui fazer o tratamento corretamente e com isso a doença ela resolveu avançar um pouco, degenerou o fígado. E eu tenho uma consulta agora dia 9 de maio no Hospital do Câncer aqui, mas estamos tentando nos manter vivos, tá? Então, se vocês puderem me ajudar a contribuir com o tratamento, foi passado um medicamento Eniplat, o nome, creio. Eu achei esse medicamento por 3 mil e pouco. Se você colocar no Google, você vai ver, ok? Bom, quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, tudo bem. Quem não quiser também, tudo bem. Então vamos falar sobre a Parashá Metzorah, né? É o livro de Vaikra, 14:1 a 15:33. Vaikra é Levítico. A Haftorah de Metzorah é Melachim Bet, que é Reis, segunda Reis, 7:3 a 20. Uma das coisas maravilhosas sobre a aflição Tzarat é a maneira como se obtém a cura. Muitos dizem que Tzarat é lepra, mas não é uma lepra, tá? O termo é lepra. O processo não envolve nenhuma de cura, não envolve nenhuma intervenção médica, mas apenas ações de um Kohen. Um Kohen, ou a pronúncia em hebraico é Kohen, e mais aportuguesando, americanizando é Kohen. Então, na verdade, o Kohen não é um médico, tá? Mas sim um instrutor espiritual, né? Um instrutor espiritual que guia as pessoas, e na verdade é um descendente de Arão, então é um sacerdote, né? Então os meios utilizados pelo Kohen para curar a aflição foi isolar a pessoa atingida depois do desaparecimento da aflição. Um processo de purificação é fazer um korban. O que é um korban? Um sacrifício. Este método especial de cura levou os sábios a concluírem que Tzarat não era uma doença como outras doenças, nem é o resultado de qualquer patógeno no corpo, porque no caso a lepra ela é causada pelo bacilo de da hanseníase, né? Então não tem nenhum patógeno, não tem no corpo, mas sim um nível muito baixo de espiritualidade. Então eu vou tentar aqui fazer algumas conexões traçadas por vários sábios do Talmud, entre outras doenças da alma e manifestações físicas. Há uma hipótese predominante que surgiu na Idade Média que se diz assim: mens sana, corpore sano, né?
Acho que todo mundo já viu esse comentário, né? Que fala sobre isso, né? Mensana corpore sano. Em outras palavras, só teremos uma boa saúde se nossa mente está bem, né? E que no caso seria aqui a alma. Então, este domínio da alma ou da mente sobre a matéria, o corpo, levaria à formação de uma pessoa saudável, aproximando-se perto da perfeição do propósito humano. Mas isso, infelizmente, nos traria uma visão totalmente mundana e nos colocaria em párias como os animais ditos irracionais. E as características físicas são visíveis apenas para o ego, né? E julgado pelos outros egos. Mas as funções da alma são interiores e às vezes não transcendem para a visibilidade. Portanto, estas funções são entregues apenas ao Deus Todo-Poderoso, que sabe avaliar nossas verdadeiras intenções e se estamos fazendo bem nossa jornada à elevação de nossa espiritualidade. A função de Saraat, assim aos olhos dos Kohanim, né? A Tsaraat é uma manifestação exterior de uma pessoa que não está em unidade com a Torá e a Hashem. Então, Rabbi Yoel Ibn Shoy, do século XV, distingue sobre as aflições que afetam as pessoas em sua vida pessoal, amorosa, saúde e suas propriedades. Essas formas são sinais que sua alma não está dominando o seu ego e sua maneira de ser. Em uma classificação diferente, ele também distinguiu que entre os pecadores cujas ações são feitas publicamente e aquelas que pecam na privacidade. Quando se trata da alma, sua prosperidade é destruída. Já quando se trata de atitudes com seus corpos, os seus corpos são destruídos. Tá? Essa opinião em todos os pecados relacionados a alguma parte do corpo causam uma enfermidade relacionada à parte do nosso corpo em questão. Agora, quando a enfermidade aparece sobre a pele, o couro cabeludo e da barba, indica a deficiência de qualidades da mente. Olat Shabbat 9a fala sobre isso. As aflições na pele aludem aos pecados relativos à moralidade e valores pelo próximo e não são reveladas a todos. Portanto, as pessoas que pecam desta maneira, ela cria uma falsa impressão, assim enganando os outros. E nesse caso, a aflição serve para revelar tal desgraça de uma pessoa publicamente, tá? Quanto uma pessoa tem uma característica ruim e as cobre. O Senhor, bendito seja o seu nome, traz para elas as aflições a fim de revelar publicamente sua maldade. Em Olat Shabbat isso. Então, o Rabi Shlomo Halevi Halkabetz de Salônica do século XVI, ele tentou unir os principais temas das três leituras semanais, Shemini, Tazria, Metzorah, alimentos proibidos, purificações de uma mulher após a menstruação e no parto, a descarga e Tzarat. Todas estas lidam com manifestações externas ou funções que, na sua opinião, causam danos à alma. Embora a Torá nos advirta a abster-se de comermos certos alimentos, não dá uma razão para isso. A tentativa de explicar que estas leis de proibição de alimentos seriam porque eles fazem mal para a saúde tem sido rejeitada por muitos comentaristas, até mesmo pessoas não judias, que não se abstêm de comer os alimentos proibidos,
não se tornaram pessoas que estão fisicamente doentes. Na verdade, muito pelo contrário. Portanto, os comentaristas geralmente explicam tal proibição em termos de preocupação para com que a alma humana não seja afetada. Em outras palavras, que nossa alma não se contaminasse pelo o comportamento do animal e agíssemos como o próprio animal. Tá? Então, as leis de purificação para as mulheres após menstruação, parto ou descarga também foram explicados como tendo um impacto sobre a alma humana. O Tsaraat, que vem no fim de todos esses avisos, simboliza a simboliza a necessidade de melhorar a alma. O dano é causado por várias coisas que uma pessoa tenha feito que prejudique a alma. Estas coisas podem ter sido feitas de forma encoberta ou abertamente. No momento em que uma pessoa sente qualquer lesão, ela tem de cuidar dela e procurar o atendimento médico. Mas ele não presta atenção no dano espiritual causado. Ele tem mais chances de ignorar algo tão sutil. Saraat sugere o dano espiritual e a pessoa está sofrendo e a obriga a analisar seus atos. A pessoa deve ter o cuidado de evitar comer alimentos de origem animal proibidos, pois compartilhamos de um nível de consciência deste animal e poderemos agir que nem eles, e trazendo o contágio de uma doença espiritual para a sua alma. Em seguida, devemos também tomar cuidado em questões como preocupação com seu próprio eu e temperamentos, e não no que diz respeito à comida e bebida, mas a respeito do nosso temperamento e características físicas corporais, tais como menstruação, corrimento, aflições. Por essas coisas podem trazer uma doença contagiosa para a alma. Eles são justamente mencionados em conjunto com o efeito alimento sobre o comportamento, pois o médico busca evidências externas e em seguida as causas internas devem ser evidenciadas. Tá? Então, no caso, nós temos que entender tudo isso. A aflição não é curada por um remédio físico, e sim por um remédio espiritual, de forma simbólica. Por isso é feito de acordo com as instruções de um Kohen. O símbolo de santidade e espiritualidade, e não de acordo com as instruções do médico, porque o Kohen ele representa tudo isso. Ele é um símbolo da santidade e da espiritualidade do povo de Israel. E isso é interessante falar, porque nós temos algumas causas que um Kohen pode adquirir, e às vezes essa causa, quando um Kohen começa a passar por isso, principalmente se esse Kohen for um cabalista, Hashem está fazendo com que ele tenha uma elevação espiritual, porque tudo nele tem que inspirar santidade e espiritualidade. Então o sofrimento traz essa espiritualidade, e o sofrimento traz essa santidade. Então muitos Kohanim, é o plural de 40, passam por momentos muito difíceis da sua vida, e para que Hashem já esteja preparando ele para descansar. E quando ele se eleva espiritualmente, eu tenho aí uma pessoa muito fácil de suas tefilot, de suas orações, funcionarem mais rápido do que as demais. Então, por ele ser um símbolo de santidade e espiritualidade. Por isso, quando se evidencia Saraat, que é uma doença da alma, em primeiro lugar, a pessoa afetada deve ser removida do que é sagrado e puro para uma área fora do acampamento. Então, a santidade simboliza valores admiráveis e educação adequada. A pessoa atingida não possui tais valores. Antes deve se purificar dos maus pensamentos que ela tinha, isolando-a fora do acampamento,
vai dar-lhe tempo para refletir e corrigir seus maus pensamentos. Só depois que ela será capaz de entrar ao acampamento e ir no santuário. A pessoa que determina isso é o Cohen, que vai examiná-la para ver se foi curada de sua aflição. É claro que tudo isso tem um sentido espiritual, pois aponta para as mitzvot da Torá, dos mandamentos, os preceitos, as conexões da Torá. Então, a Torá, ela é todo o princípio da vontade de Deus. Então, nós temos que cumpri-la, que tem como objetivo nos aperfeiçoar em nossa jornada. Isto é, até atingir o nível mais perfeito e ser purificado da mácula vil das características ruins. Então, Rabbi Isaac Arroyo, que também explicou as aflições e sua cura como simbolicamente alusivas a nível espiritual de uma pessoa. Em sua opinião, a execução de uma mitzvot ou transgressão causa sempre um resultado, gerando certa consciência espiritual que permite que uma pessoa venha a cometer uma transgressão ou cumprir um mandamento. A este respeito, afeta uma casa e como um espelho que mostra ao proprietário as transgressões que cometeu. Isso não se refere às transgressões cometidas conscientemente, mas sim para as transgressões cometidas sem conhecimento, de espiritualidade equivocada e que, portanto, se pensou ser atos próprios e não transgressões. Então, estamos aqui lidando aqui com um pecado espiritual fundamental que determina todos os nossos comportamentos. E isso deve ser corrigido. Se a condição não é grave, pode-se simplesmente remover a pedra afetada, a terra circundante, mas se a condição é grave, toda a casa deve ser demolida. Derrubar a casa significa construir a casa de novo, isto é, reeducar a pessoa em cuja casa e a aflição apareceu, fazendo isso a partir de alicerces e não apenas corrigir um outro detalhe. Então, eu coloquei esse tema aqui, que é para mim e para todos nós, serve para que possamos saber, entender como restaurar a saúde da alma. Quando nos afastamos dele, de Deus, a perda de nós mesmos e dos preceitos do nosso Criador nos faz perder a solidez da alma. A alma fica doente, portanto o Eterno, bendito seja Ele, nos diz em sua Torá que a cura é necessária. O Rabino Moshe Abidal diz que Tzaraat de uma casa aponta para um processo social. A aflição simboliza que não devemos estar em más companhias, e sim em boas companhias. Essa é a ideia a ser insinuada aqui. Removendo uma ou mais pedras e substituí-las por outras. Mas se não há boas companhias na área, nessa área, devemos vivermos isolados. Então, é preferível que você não faça amizade com ninguém e fique isolado, sua família cumprindo o Torá, e do que se misturar, porque a Tzaraat de casa foi entendida como uma pessoa pecar em relação a outras. Para corrigir isso, é apropriado para a pessoa se dirigir ao Cohen, que irá instruí-lo de maneira correta como se deve viver. O Cohen foi ordenado para substituir a esta casa por outro lugar, mas caso toda a cidade esteja pervertida, todos devem viver em isolamento. Então, possamos fazer aqui da nossa jornada sem erros, para que possamos ser nossa jornada sem erros, não é? Para que não possamos ser afligidos por Hashem. Então, Hashem vai nos afligir se cometemos
pecados contra a sua Torá e contra o próximo. E isso serve a todos os tipos de mandamentos, principalmente aqueles mandamentos com promessa que é honrar pai e mãe. Desse mal eu nunca sofri, porque depois de velho, formado, minha mãe brigava comigo, meu pai, eu nunca respondia a eles e nunca os tratei com indiferença, porque eles sempre foram co-criadores de mim com Hashem. Então tem que ter essa consciência. Eu tenho que respeitar os anciões, os mais velhos, os sacerdotes, os nossos pais, e saber respeitar tudo que Hashem zela e preza. Então, a todos um good Shabbos, Shabbat Shalom. Quem quiser ajudar, por favor, com o tratamento do câncer, o Pix vai estar na descrição. Pode ser qualquer valor, não tem problema, mas por favor, eu peço essa ajuda, que eu estou morrendo. E é impressionante como eu não pareço estar morrendo. Acho que é a Hashem me sustentando até aqui. Mas vamos lá. Que a Hashem venha abençoar. Um Shabbat Shalom a todos. E fiquem com Hashem o tempo todo, porque Ele é a melhor coisa para as nossas vidas. Podem ter certeza disso. Shalom, shalom.